E a alma de cada um, o que será dela? Vivemos em um mundo em que as pessoas se preocupam com tudo. Com o corpo, com a saúde, com o dinheiro, com a carreira, com os estudos. Correm atrás de bens materiais, reconhecimento, sucesso e até mesmo de prazeres passageiros. Mas há uma pergunta que ecoa desde os tempos mais antigos e que continua sendo a mais importante de todas. E a alma de cada um, o que será dela? O sábio Salomão, em Eclesiastes 12:7, deixou escrito: "E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Essa é a realidade que ninguém pode escapar. O corpo foi feito do pó, e ao pó ele retornará. Mas o espírito, a alma, aquilo que somos de fato, volta para Deus. E o que acontecerá com aqueles que nunca pensaram na eternidade? O que acontecerá com aqueles que viveram apenas para si mesmos, para seus prazeres, para seus projetos, mas esqueceram do Criador? Jesus, quando esteve entre nós, falou claramente sobre a eternidade. Em João 11:26, ele disse: "E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer." Você crê nisto? Essa pergunta atravessa o tempo e chega até nós hoje. Você crê nisto? Você crê que quem vive e crê em Jesus jamais experimentará a morte eterna? A verdade é que muitas pessoas ignoram essa realidade. Vivem como se este mundo fosse tudo o que existe. Mas Jesus enfrentou a cruz, passou pela dor, pela humilhação, pelo abandono e ainda assim se entregou para nos garantir uma esperança maior do que esta vida. Em Lucas 22, versículos 41 a 44, vemos a cena tocante do próprio Jesus, em oração no jardim, pouco antes de ser preso. A Bíblia diz: "E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua." E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Ali, naquele momento de dor, Jesus pensava em mim e em você. Ele sabia que o cálice que beberia era necessário para nos dar vida eterna. Ele sabia que o preço era alto, mas ele estava disposto a pagar. E o que nós temos feito com essa oportunidade? Estamos cuidando da nossa alma, ou estamos tão ocupados com as coisas desta terra que temos esquecido da eternidade? Quando a Bíblia diz que o Espírito volta a Deus, não significa que todos terão o mesmo destino. A alma que viveu separada de Deus, que rejeitou o chamado, que ignorou a salvação, terá que enfrentar o julgamento. Mas a alma que se rendeu a Cristo, que entregou sua vida nas mãos do Salvador, essa jamais verá a morte eterna. A morte para quem crê em Jesus é apenas uma porta. O verdadeiro viver começa depois dela. Por isso Jesus perguntou: "Você crê nisto?" Essa é a pergunta que cada um de nós precisa responder. Não adianta ter religião, não adianta apenas dizer que acredita em Deus. É necessário crer verdadeiramente, viver essa fé, andar com Deus todos os dias. A alma é eterna, não morre. Mas para onde ela vai depende das escolhas que fazemos, aqui e agora. O tempo passa rápido demais. Os anos voam, as oportunidades não voltam. E um dia, todos nós estaremos diante de Deus. Então, mais uma vez, e a alma de cada um, o que será dela? Se hoje fosse o seu último dia, você teria essa resposta, você teria essa certeza. Ou viveria em dúvida, temendo o que virá depois da morte? Não adie sua decisão, não brinque com a eternidade. O convite está feito. Jesus te chama hoje. Ele quer escrever seu nome no livro da vida. Ele quer garantir para você não apenas uma vida abundante aqui, mas a vida eterna com Ele. O pó voltará ao pó, mas a alma volta a Deus. A questão é: com que destino? Com que sentença? Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego, há chance de se arrepender, de buscar a Deus, de reconhecer que sem Ele nada somos. Feche os olhos por um instante e pense: se você tivesse que partir hoje, estaria em paz com Deus? Sua alma está salva ou você ainda vive distante dele, preso às coisas deste mundo, enganado pelas ilusões passageiras? Deus te chama para refletir. Deus te chama para voltar.
Deus te chama para entregar sua alma em suas mãos enquanto ainda há tempo, e se essa palavra falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, porque assim você nos ajuda a continuar espalhando a mensagem da palavra de Deus para mais pessoas. E se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui sempre vamos trazer reflexões profundas, mensagens que alimentam a sua alma e te aproximam de Deus, porque o nosso propósito é te ajudar a entender mais sobre a Bíblia, sobre a fé e sobre a eternidade. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé e te conduza sempre pelo caminho da verdade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.